Segno, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Ora boas, estamos de regresso para mais uma edição do Bola ao Meio e o tema desta semana que trazemos aqui para esta nossa conversa e esta nossa mesa redonda, não sei se é redonda, se é quadrada, mas é uma mesa, é o Braga Sporting, o jogo grande desta jornada da Liga NOS, que poderia, não sei se poderia, se eventualmente já decidiu alguma coisa, mas já lá iremos. Portanto, Eduardo, bem-vindo. E vamos lá falar desta vitória do Sporting por 1-0. Uma vitória sofrida, mas que acredito que no coração dos Leões tenha sabido pela vida. Esta vitória em Braga pode ser importantíssima para as contas do título. Sim, vitória muito importante até, e viu-se mesmo aquilo que os jogadores sentiram, sobretudo no fim do jogo. Foram todos festejar para dentro do campo, inclusive os suplentes, etc. Viu-se que foi... que esta vitória teve o sabor que várias vitórias do Sporting têm tido ao longo desta época, o significado de superação, de continuar a trabalhar e a forçar até chegar ao gol, que neste caso deu a vitória. E viu-se também, isso ficou bem refletido na equipe e nos jogadores, e muito provavelmente passou pela cabeça deles, por muito que se calhar que a mensagem que o Ruben Amorim transmita seja diferente, mas que esta vitória deixa o título ainda mais perto do que já está, porque são os dois jogos mais difíceis na teoria que o Sporting tinha, era contra o Braga e eventualmente contra o Benfica, e passando este teste difícil do Braga, jogando com menos um desde os 15 minutos, foi um jogo complicado, mesmo com 11 já estava a ser um jogo difícil, e com 10 não foi mais complicado garantir a vitória da forma que garantiram. Acho que só reflete ainda mais a importância e a felicidade que esta vitória deve ter tido. Uhum. Sim, e eu queria começar por aí, até porque antecedeu aquilo que foi a partida e a preparação para o jogo, seja a partida do autocarro do Sporting para Braga, seja depois a chegada a Braga, toda a atmosfera que se gerou em torno deste jogo e da equipa, e houve um momento que depois chegou a ser partilhado nas redes sociais e que tinha percebido que foi que os jogadores do Sporting vêm agradecer numa varanda, um patamar, ou o que era aquilo, vêm agradecer o apoio dos adeptos do Sporting. Achas que isso pode ter sido preponderante também para o jogo? Porque, vejamos, e já se disse N vezes, tem sido muito dito por aí, que o maior adversário do Sporting é mesmo o Sporting. Achas que esta união que se gerou do Sporting se notar apenas um só e estarem todos a lutar neste momento para um só objetivo pode ter sido importante para esta vitória? Sim, diria que até foi crucial. Claro que o futebol é um conjunto de fatores e o sucesso no geral é um conjunto de fatores, e acho que isto aqui é um dos mais importantes, tendo em conta sobretudo o contexto atual em que vivemos, que não podemos ter adeptos no estádio. Acho que ainda mais importância ganhou este apoio dos adeptos. E tu disseste bem, um dos maiores adversários do Sporting é mesmo os adeptos, mas acho que este ano as coisas estão a mudar também fruto ao sucesso, não é? Isso também é lógico, mas tendo em conta que o Sporting vinha de alguns resultados menos bons e com adeptos no estádio, não sei como é que se isso acabaria por acontecer, porque tendo em conta que terias os adeptos a puxar por ti o jogo todo, seria diferente do que estás a jogar no estádio completamente vazio. E acho que este gesto que os adeptos de Sporting tiveram foi muito importante, e acho que muitas vezes é algo visto como algo secundário, do género, pronto, ok, foram apoiar a equipa, foram mostrar o seu apoio, etc. E acaba às vezes passar um bocado ao lado, mas isto para os jogadores acredito tenha muito peso, né? Sentem que não podemos ter ninguém no estádio, estamos aqui um bocado sozinhos, mas eles vieram aqui mostrar o nosso apoio, pá, parece que ainda ganham uma força extra,
E não é à toa, e não é só por aspectos técnico-táticos do jogo que o Sporting consegue chegar ao gol que dá a vitória, como foi, por exemplo, com o Bolonenses ao empate, nos últimos minutos. Não é só porque manda um jogador lá para a frente e consegue mandar a bola para lá e o gol acaba por surgir. Muito deste aspecto psicológico também parte dos adeptos e da mensagem de Ruben Amorim, por isso também acho que é uma das grandes valências que o Sporting deste ano tem. Sim, e depois lá está. Isto começa a ser uma espécie de uma bola de neve em que vai juntando a força dos adeptos, vai juntando a força que este grupo transmite, e depois é um ciclo vicioso, ou seja, os adeptos estão empolgados, o grupo de trabalho está bastante empolgado, e a forma como os jogadores se uniram em torno da expulsão do Gonçalo Inácio aos 18 minutos, se não estou em erro, foi de facto, para mim, pareceu-me preponderante para o Sporting ter conquistado os 3 pontos, porque a verdade é que, e parece-me a mim, isto aqui lá está, é a minha opinião, nesses primeiros 18 minutos de jogo, o Braga estava a dominar claramente a partida, e parece-me a mim que após a expulsão, o Sporting teve noção que, ok, não era fácil vencer este jogo, agora ficou ainda muito mais complicado, reorganizou-se defensivamente, também ao intervalo, o Ruben Amorim mais uma vez, e aí tem que lhe ser dado o mérito por acreditar cada vez mais e sistematicamente nas suas ideias, mesmo no jogo com o Belenenses, em que, por exemplo, poderia ter desmontado esta defesa a 3 e passar a jogar num 4-4-2 ou no que for, mas não abdica em momento algum desta defesa a 3, e a verdade é que isso tem resultado. E aí, tiro-lhe o chapéu. Mas o ponto em que eu queria chegar era, a partir dos 18 minutos, o Sporting reorganizou-se defensivamente e percebeu que, para nós conseguirmos retirar algo de positivo neste jogo, temos de ser extremamente eficientes no capítulo defensivo. E foi o que aconteceu. Eu não consigo precisar, mas parece-me a mim que o Braga, nos primeiros 18 minutos, teve oportunidades muito mais claras de golo do que após os 18 minutos, em que estava a jogar com um jogador a mais. Porque o Sporting recuou linhas, é verdade, recuou muito as linhas, jogou quase em 30 metros de campo, mas não concederam espaços. O Braga não conseguia entrar. Também, não sei se por falta de ideias, se insistência na mesma forma de jogar, foram muitos cruzamentos. Poderiam ter tentado o jogo interior, jogo exterior, variar, em vez de colocar só a bola na área quase de forma desesperada a tentar chegar ao golo, mas a verdade é que o Sporting foi competente defensivamente. E agora, o outro ponto a que eu queria chegar era, estamos a falar do líder do campeonato. Portanto, o líder do campeonato, por vezes, e em determinadas situações, também tem de baixar linhas, e também tem de defender, e também tem de montar o autocarro à frente da sua baliza, que foi o que aconteceu neste jogo em Braga, em fruto das circunstâncias. E depois nós criticamos as equipas da parte de baixo da tabela quando jogam contra um grande, em que, ok, que não estão em inferioridade numérica, é certo, mas é visível a olho nu que em termos individuais e muitas das vezes em termos coletivos são inferiores às equipas do top da tabela. Mas depois critica-se duramente as equipas porque montaram um autocarro à frente da baliza, quando não se consegue olhar mais a fundo para aquilo que é a estratégia de jogo da equipa, e que pode passar pura e simplesmente por ser eficiente defensivamente, não conceder espaços, não permitir que o adversário lá entre. E isso é estratégia. Não é porque eu gosto mais ou gosto menos que vou criticar. Porque eu também podia criticar o Sporting, então porque é que, por estar a jogar com menos um, remeteu-se ao seu setor defensivo, fechou linhas e não atacou quase na partida inteira. Também poderia criticar, mas parece-me a mim que isso foi o fruto para o Sporting conseguir sair vitorioso. Não sei, o que é que pensas nesse aspecto? Sim, concordo, mas a questão do Sporting foi circunstancial. A questão das outras equipas que tu falas é constante. Isso aí. E depois também tem muito mais a ver com as equipas pequenas, também têm mais fatores a ter em conta. Não é só o fechar lá atrás, eu não deixar jogar, eu empatar tempo, mas isso, pronto, isso também são outras conversas. Agora, aquilo que o Sporting fez, para mim, foi o mais acertado. Defensivamente,
esteve fantástico. O Braga, lembro de algumas oportunidades que teve no fim do jogo, mas nunca foi nada assim muito flagrante. Mas acho que isto já é um padrão no Sporting, que é mesmo em jogos que, pronto, 11 para 11 e jogos normais, digamos assim. O Sporting é uma equipa que parece que, na grande maioria dos jogos, o adversário quer ir lá, tenta atacar. O Sporting não consegues, tens poucos argumentos para conseguir desmontar aquela defesa. E isso também é um dos grandes méritos que eu dou ao Ruben Amorim este ano, porque não só por ter trazido consistência ao Sporting, uma equipa que já não tinha consistência há não sei quantos anos, mas também por, nesse capítulo defensivo, ser uma equipa praticamente exímia. E o jogo estava difícil, antes da expulsão, tu vias a forma como o Braga estava a pressionar, como condicionava a primeira fase de construção, não ia ser um jogo fácil. Não digo que o Sporting não pudesse ganhar, mas não ia ser um jogo fácil. Mas acredito que mesmo 11 para 11 que essa consistência defensiva do Sporting, que tem-se vindo a mostrar ao longo da época, se mostrasse na mesma. Pois, mas claro que é normal também o que o Ruben Amorim fez e mesmo as substituições. Eu por acaso gostei, não é que seja muito fã do Mateus Reis, mas a função com que ele entrou para dar mais liberdade ao Nuno Mendes foi uma troca interessante. E pronto, e lá está. Este desfecho final acaba por ser algo que já vimos várias vezes e é muito fruto também do trabalho é aqui que também que se vê o papel que o Ruben Amorim tem na equipa, porque nem todos os jogadores têm o mesmo espírito e a mesma forma de ver as coisas, e esse espírito lutador, digamos assim, mas parece que com o Ruben que isto tem sido um padrão e não desistem até ao fim. E às vezes vemos equipas que estão últimos minutos é só bombar a bola para a frente, e o Sporting raramente faz isso e chega ao gol várias vezes nos últimos minutos. Podem chamar a estrelinha, podem chamar o que quiser, mas acho que há muito trabalho por trás disso, muito trabalho que nós não sabemos, e há trabalho pronto, que nós conseguimos ver mais esse aspecto psicológico, digamos assim. Sim, essa questão da estrelinha, ok, eu entendo em parte, mas a estrelinha dá muito trabalho, e só quem anda lá dentro percebe que ter estrelinha são muitas horas a trabalhar e muito tempo perdido para que a estrelinha consiga aparecer. E eu em vez de chamar estrelinha, gostava mais de chamar competência, porque acaba por ser competência. O Braga acaba por cometer um erro defensivo na segunda parte e o Sporting mata o jogo, porque não se viu muito mais Sporting na segunda parte. Teve um pontapé de canto, salvo erro, teve esse lance do Mateus Nunes que resulta em golo e que acaba por ser um erro defensivo do Braga, e pouco mais. Portanto, parece-me a mim mais competência do que até estrelinha, porque, enfim, estrelinha consegue-se ter, ok, uma vez, um jogo, 2 jogos. Agora, a quantidade de jogos que o Sporting tem resolvido nos minutos finais, seja com o Coates, seja desta forma, já para a Taça da Liga foi num lance também quase idêntico, que faz o gol frente ao Braga. Agora este gol do Mateus Nunes, o gol frente ao Benfica, também do Mateus Nunes. Portanto, parece-me a mim que seja mais competência do que outra coisa. E essa questão que também falaste das substituições, também lá está. Tem que se conseguir entender aquilo que são as ideias do Ruben e aquilo que é falado internamente, porque claramente que a colocação do Mateus Reis, a entrada em campo, foi para permitir que em lances de contra-ataque o Nuno Mendes possa sair e possa correr aquele corredor todo, tal como o Mateus Nunes pudesse correr aquele corredor todo. Portanto, é neste sentido que tem que se conseguir entender o jogo. Agora, parece-me a mim que estrategicamente o Sporting esteve bem, e mérito para o Ruben Amorim, mérito para os jogadores, e depois mérito para aquilo que é a união deste grupo e a força do grupo. E já falaste disso, que a forma como os jogadores festejam, mas eu ainda quero salientar outro aspecto que tenho visto ao longo dos jogos do Sporting, e que são 2 jogadores que não jogam, pura e simplesmente não jogam na equipa do Sporting, mas que me parece a mim que têm um papel fundamental e principalmente têm tido nestes jogos, e tiveram em Braga, em que o treinador, o Ruben Amorim, não está no banco de suplentes, que chama-se Antunes e João Pereira. 2 jogadores que não jogam, mas ainda ontem já não me consigo recordar o jogador que ia entrar em campo
e que estava lá o Emanuel Ferro para fazer a substituição, e estava o João Pereira também na linha de meio campo a dar instruções ao ouvido do colega que ia entrar. E via-se o João Pereira depois a mandar vir com o Pote também quando levou o cartão amarelo. Portanto, são estes jogadores que são as extensões do treinador. E o João Pereira não vem para o Sporting por acaso. Lá está. Mérito para quem o contratou, mérito também para o Ruben, possivelmente, e acredito eu, teve muita influência na vinda do João para o Sporting, porque o conhece, sabe a forma dele estar no futebol, e estes elementos que por vezes parece que são fúteis, mas tudo somado acabam por ser muito importantes naquilo que é o desfecho final de um trabalho, de uma equipa. Mas olha, eu queria te fazer uma pergunta a propósito disso que estás a falar, que foi um tema que foi levantado, que foi levantado no meu grupo de amigos nestas últimas semanas, a propósito destes últimos maus resultados do Sporting, destes empates, que às vezes mudar o balneário ou fazer mexidas no balneário a meio da época dá azar. Como foi em 18-19 com o Pep, por exemplo, como foi o ano passado com o Weigl no Benfica, e este ano essa entrada do João Pereira pode ter tido alguma influência negativa. Isso foi um bocado levantado, pronto, na sequência desses empates, e eu queria perceber a tua perspectiva, porque não foi um tema que eu desenvolvi muito, mas foi um tema que eu pensei que, de facto, qual a importância, porque essa mudança e essa entrada de um elemento novo pode ter mais impacto, pode gerar algumas reações negativas, ou achas que ou só consegues ver reações positivas nessa entrada? Eu só consigo ver reações positivas desta entrada, até porque estamos a falar do nível em que o João Pereira e o Ruben se conhecem, são amigos extra-futebol, e claramente que houve conversas antes da contratação. Ou seja, foi explicado ao João o papel que ele teria, porque o Porro estava a fazer uma época fantástica e dificilmente já sabia que o João iria jogar. Desde o início que se percebeu o que é que o João vinha fazer para o Sporting. Vinha acrescentar liderança, vinha acrescentar experiência, maturidade, porque nestes momentos é importante. E não ouvi obviamente aquilo que o João disse ao Pote, mas claramente que teve que ser nesse sentido. Calma, não podes ter esse tipo de reações, porque podes colocar em risco a equipa. Vamos imaginar que em vez do cartão amarelo ao Pote, o Artur Soares Dias lhe dava um vermelho por ele ter protestado. Ia estar a prejudicar o grupo. Portanto, são este tipo de situações que os jogadores têm de saber. Lá está, isso é crescimento, faz parte. E o João, o jogador experiente como já passou por N situações, consegue lidar de uma forma menos emotiva neste tipo de jogos. A frieza com que o João Pereira ontem estava, quase como um adjunto no banco de suplentes, é isto que ele vem acrescentar. Outro aspecto, posso dar outro exemplo que vem no sentido disso. O Neto começou por ser titular, perdeu a titularidade no decorrer da temporada, e em termos da personalidade do Neto não mudou nada. E consegue-se perceber isso em vários momentos da época do Sporting, quando há filmagens do banco de suplentes, que se vê a atenção com que o banco de suplentes está ao jogo, a forma como o banco de suplentes vibra com o jogo, como os suplentes festejam os golos, como os suplentes apoiam os companheiros. Não, ali naquele grupo de trabalho não interessa se eu jogo ou não jogo. Há outro jogador, por exemplo, Tabata, que não joga e que porventura em determinados momentos da época poderia ter achado que merecia jogar e que merecia ter mais oportunidades, e a verdade é que o Tabata continua empolgado com toda a época que o Sporting está a fazer, e não foi a jogo, e mesmo nas redes sociais continua a mostrar o apoio ao grupo de trabalho. Portanto, neste tipo de grupos, por isso é que eu digo que muitas vezes o sucesso das equipas é o grupo de trabalho, e já passei também pessoalmente por este tipo de situações em que, quando o grupo de trabalho é tão forte, tu nem te preocupas quase se jogas ou não, tu queres é o sucesso da equipa, e é nesse sentido que eu acho que este grupo de trabalho do Sporting está formatado. Os jogadores não estão sequer a pensar individualmente, mas estão a pensar no coletivo e só depois individualmente. O Paulinho saiu ontem ao intervalo. Qualquer jogador de futebol
não gosta de ser substituído ao intervalo. É óbvio que não gosta. Mas a forma como o Paulinho também esteve a apoiar a equipa e a forma como festejou no decorrer do jogo e no final do jogo é demonstrativo de que o coletivo estará sempre à frente do individual naquele grupo de trabalho. Portanto, acho que essa situação do João Pereira só consigo ver algo positivo na vinda dele para o Sporting. Bem, posto isto, penso que podemos avançar para as nossas rubricas e torcemos de volta as rubricas ao nosso podcast. Vamos começar então pelo momento da semana. Eduardo, qual foi o momento da semana para nós? Olha, para nós, para mim, para ti, para toda a gente, acho que o grande momento da semana foi a suspensão, o cancelamento, o que tu quiseres chamar da flop, o que tu quiseres chamar da Superliga. Foi o momento, pelo menos foi o momento mais feliz da minha semana, confesso. Porque comecei a ver os clubes ingleses a sair e depois os italianos a sair também e cada vez aquilo a desmoronar mais, a ver o Florentino Pérez sozinho e fiquei contente, fiquei bem disposto com isso e ainda bem porque assustei-me e fiquei com medo como é que isto, que implicações isto teria no futebol e no futuro do futebol e é bom ver que os clubes, por muito que haja clubes que tenham dito naquela de pronto, vamos sair porque os outros estão a sair, ou porque há muita pressão mediática, se calhar até queria ficar, tudo bem que se calhar houve casos disso, mas mesmo a postura dos clubes que foi numa de perceber os adeptos, perceber que a conjuntura do futebol mundial estava muito contra esta Superliga, ok, vamos sair mais, pelo menos passar a mensagem que era mais por causa disso, isso também deixou-me contente e que o futebol, por muito que por muito que seja um negócio, ainda é visto muito numa perspectiva de adepto e os adeptos têm uma posição muito grande nos clubes, isso deixou-me contente. E particularmente pronto, pelo Arsenal, que é um clube que eu gosto pessoalmente e que foi o único clube que pediu desculpa. Tudo bem que vale o que vale, não é? Claro, esse pedido de desculpa escrito nas redes sociais vale o que vale e pode ter sido um estagiário qualquer da comunicação que escreveu e nem seja algo sentido no seio do clube, mas a mensagem que passa é positiva, ao contrário de uma mensagem, por exemplo, como foi a da Juventus, que o Agnelli basicamente disse, olha, vamos sair porque não há condições para continuar com isto, senão não saíamos. Isso aí é diferente, são posturas diferentes. Por isso, tendo isso em conta, fico contente com a postura dos clubes e que tenham percebido e posto a mão na consciência que de facto isto aqui seria terrível para o futebol. E mais uma vez fica provado a grande influência que os clubes ingleses têm no futebol mundial e a influência também que os seus adeptos têm nas decisões dos clubes, porque as manifestações e foram mais mediáticas de Liverpool, os adeptos do Chelsea, percebeu-se a importância e a influência que o futebol inglês tem para o futebol. Foi lá que nasceu o futebol e, portanto, continua a ser um dos países mais importantes para aquilo que são as decisões ao nível do futebol mundial e europeu. E aquele vídeo que também se tornou viral dos adeptos do Chelsea a festejarem quando foi comunicado por parte do Chelsea que iria abandonar a Superliga, é algo que para o adepto do futebol que gosta do futebol no seu estado puro marca, e aquele festejo acaba por ser bonito. Depois, eu gostava também de destacar um outro momento que foi o regresso dos adeptos ao estádio em Inglaterra e também na Holanda, onde não sei até que ponto aquilo já não se torna estranho e inicialmente acaba por ser algo que nos pode fazer alguma confusão, porque acaba por ser muita gente aglomerada no mesmo espaço e estamos num período em que quase que não estamos habituados a isso, mas acaba por ser uma lufada de ar fresco e uma lufada de esperança de que tudo retome à normalidade e que rapidamente possamos voltar a ter adeptos no estádio, porque fazem muita falta ao futebol. E foi bonito ver 2 jogos com adeptos no estádio. Sim, é um cheirinho da vida normal. Não é vida normal que agora parece-nos vida antiga, mas no fundo temos que perceber que é vida normal. E é como tu dizes, é ter uma perspectiva positiva das coisas, que isto eventualmente não vai durar para sempre e este tipo de coisas também dá-nos essa lufada de ar fresco. Até te dou um exemplo, este fim de semana houve o UFC 261 e eu estive a ver e teve casa cheia e é
completamente diferente ver um evento pelo menos neste caso, pronto, pavilhão, digamos assim, ahm, com adeptos sem adeptos. Antes vias um combate e pronto, ouves tudo, não é? Ouves a pancada, digamos assim, não ouves barulho nenhum sobre os treinadores. E agora ouves o público, é um entusiasmo completamente diferente e vês isso na cara dos lutadores e nos jogadores então, sobretudo por exemplo no caso da Inglaterra que foi a final da Taça da Liga, que aí ainda mais impacto tem neste tipo de momentos. Podemos então avançar para a equipa da semana e, portanto, qual foi a equipa que trouxeste aqui para o nosso podcast? Olha, eu trouxe o Sevilha por tudo o que está a fazer esta temporada. É aquela equipa que parece que na La Liga passa um bocado despercebida, mas temos que ter em conta que estão a 3 pontos do Atlético e a 1 ponto do Real Madrid. E ainda vão jogar contra o Real Madrid. E parece aquela equipa que quando estamos a ver o campeonato, vemos sempre pronto, o Atlético está em cima e tal, o Barcelona está quase a ultrapassar, o Real Madrid ainda está bem na luta. O quarto lugar é aquele Sevilha que passa um bocado despercebido, mas não é, o título para o Sevilha não está assim tão longe e tão impossível quanto isso. E torna este campeonato esta reta final de campeonato ainda mais interessante. Sevilha que conquistou 22 dos últimos 24 pontos possíveis, portanto, forma nos últimos jogos fantástico. Nos últimos 25 jogos da Liga, apenas o Barcelona é que conseguiu conquistar mais pontos que eles, foram 60 contra 57. E só o Real Madrid é que sofreu menos golos, sofreram 15 e eles sofreram 18. E vemos que é uma equipa que tem um futebol positivo. Se nós formos a ver e se nós virmos este trabalho todo do Lopetegui, tem sido um trabalho interessante. É uma equipa que pratica um futebol positivo, é uma equipa que tem uma ideia de jogo interessante, que consegue competir contra os melhores. E relembro, por exemplo, contra o Dortmund nas Champions, nos oitavos, que disputaram os dois jogos muito bem e quase conseguiram discutir essa eliminatória e quase conseguiram passar, digamos assim. E portanto é uma equipa competitiva, é uma equipa com ideias positivas, é uma equipa que está num campeonato habitualmente dominado por 3 equipas ou por 2 equipas e este ano está ali na luta. Ainda pode haver uma surpresa, não me surpreenderia nada se ganhassem ao Real Madrid, por exemplo, não me surpreendia, tendo em conta os jogos europeus que eles ainda vão ter, por exemplo. E uma equipa bem reforçada. Temos o caso, por exemplo, do Acunha este ano e o próprio Papo Gomes. É uma equipa bem equilibrada em todos os setores, tem jogadores interessantes e pronto, e no geral a forma que a equipa está é de destacar e tem muito aquela sensação que aquela equipa tem passado despercebido, pelo menos para a maior parte dos adeptos, quando não deve, porque está a fazer um ano excelente e está a ter um projeto muito, muito bem consistente. Destacar assim só o meu único destaque, pronto, também para não alongar muito, o El Nessiri, que é o melhor marcador da equipa com 17 golos. E pronto, depois no geral tem jogadores interessantes, como o Campos, como o Sousa, etc. Eu tenho o Óscar Rodrigues, que é um médio ofensivo que eu particularmente gosto muito, que acho que ainda pode. Não é um jogador que tenha jogado muito tempo, mas acho que é um jogador que pode vir a dar cartas no futebol espanhol eventualmente. E claro, o Koundé, que é um centralão que é cobiçado pela Europa toda. Mas sim, mas no geral é isto. Acho que é uma equipa que merece destaque e merece ser vista com outros olhos. E vamos acompanhar esta reta final do campeonato, porque seria giro ver-se assim uma surpresa. E achas que podem chegar ao título? Porque não é? Tendo em conta que eu agora também não tenho o calendário da La Liga todo decorado, mas tendo em conta que eles ainda jogam com o Real Madrid, jogando ao Real Madrid, ganhando ao Real Madrid, sobem para terceiro lugar, tendo em conta que o Barcelona pode ganhar o jogo que tem atrás, o Atlético depois 10, pronto. Mas não acho que seja impossível. O Atlético, estando inconstante como está nos últimos jogos, o Sevilha ganhando ao Real Madrid e depois fica um bocado dependente do Barcelona, mas mesmo um segundo lugar para este Sevilha seria qualquer coisa de incrível, não é? Tudo bem que o segundo lugar ou o quarto lugar vai dar ao mesmo no nível de Champions, mas o Sevilha ficar em segundo lugar à frente de um Atlético que teve praticamente o título garantido e à frente de um Real Madrid, que é o clube que era bonito de se ver. Pois claro, vai depender dos resultados dos outros, mas acho que não seria assim tão, é difícil obviamente, mas não seria assim tão impossível, tendo em conta que o Sevilha não tem foco total no campeonato e portanto veremos. Avançamos então para a última rúbrica, que é o jogador da semana. E eu tive de trazer aqui um jogador que está a fazer uma época, para mim, extraordinária.
35 anos de idade, ponta de lança, e estamos a falar de Burak Yılmaz, o avançado turco, conhecido no mundo do futebol, e que aos 35 anos está a realizar a sua primeira temporada fora da Turquia. Isto é um facto interessante, porque aos anos que ouvimos falar deste nome, seja Liga dos Campeões, seja Liga Europa, seja Europeus, seja Mundiais, é um nome conhecido no seio do futebol internacional, mas a verdade é que nunca abandonou o seu país de origem. Este ano juntou-se ao Lille e está a fazer uma temporada fantástica também junto com a sua equipa. Este fim de semana defrontaram o Lyon, portanto houve um Lyon-Lille, um jogo que era muito importante para as contas do título e para a liderança da Ligue 1, e a verdade é que ao intervalo o Lyon estava a vencer por 2-1 o Lille, com gol de Slimani e um autogol do Fonte, e depois no final do jogo houve cambalhota no marcador e o Lille venceu essa partida. E aqui é que vem o destaque, porque o Yılmaz fez um gol, fez uma assistência, e aos 85 minutos tem um pontapé livre e faz um golaço. O António Lopes, como se costuma dizer, nem com asas o António Lopes apanhava aquela bola. De facto, um grande golo. Eu quis trazer este jogador porque, com 35 anos de idade, primeira temporada fora da Turquia, e numa temporada em que já leva 14 golos, 5 assistências, está na liderança da Ligue 1 com o Lille, à frente de um Paris Saint-Germain milionário, à frente de um Lyon competitivo, à frente de um Mónaco que está a fazer também uma excelente temporada. Aparece este Lille com muitos portugueses à mistura e que pode aqui ser uma grande surpresa, aquela que é dita Farmers League. Ainda hoje eu tuitei sobre isso, porque a Ligue 1 é criticada muitas vezes pela falta de competitividade, e depois olhamos para esta Ligue 1 e temos o primeiro e o terceiro classificado separados por 2 pontos, e portanto está ao rubro esta Ligue 1. Faltam apenas 4 jogos e é uma Ligue 1 que está bastante entretida e entusiasma os adeptos do futebol para o que ainda falta de campeonato. A verdade é que Lille e Paris Saint-Germain já não vão defrontar nenhum dos 4 primeiros classificados, mas na próxima jornada há um Mónaco-Lyon, um jogo bastante interessante de se seguir, porque o Lyon joga bem, o Mónaco está a fazer uma campanha extraordinária, e já na semana passada jogaram para a Taça de França e o Mónaco venceu. Vão jogar este fim de semana, portanto está muito interessante esta Ligue 1. Agora, eu sinceramente gostava de ver o Lille campeão. Já disse aqui há umas edições atrás que gostava de ver o Lille campeão, porque tem vários portugueses, mas sobretudo pela época que estão a fazer, e tem um futebol atrativo. Essas 4 equipas praticam bom futebol, futebol de qualidade, futebol positivo, e sobretudo com muitos golos, porque, ou seja, são sempre jogos que entusiasmam os adeptos, são grandes espetáculos. E este jogo Lyon-Lille foi um grande espetáculo. Ao intervalo o Lyon a vencer, acaba por perder, revira a volta no marcador, grandes golos. Portanto, quis trazer aqui o Yılmaz para a nossa conversa. E bem, e só dá uma nota final, ele tem esses números que tu mencionaste, teve lesionado praticamente 2 meses nesta época, 35 anos, muita pujança que ainda tem, e olha, digo, foi uma contratação muito importante para o Lille, tendo em conta que é uma equipa assim jovem. Nota-se que, para além de ser uma solução de qualidade, os números mostram isso, a experiência que traz também revela-se muito importante. E depois, espero não me enganar no ano, mas se me enganar espero que alguém me corrija, mas destacar que o Yılmaz é uma lenda de FIFA 14. Portanto, também é muito boa escolha por isso mesmo, também que trouxeste. Vamos então avançar para o último tópico desta nossa conversa, a parte que o Eduardo menos gosta e que mais uma vez implorava para que não trouxéssemos esta rúbrica, mas pronto, as nossas apostas, mais uma semana em que o Eduardo não perdeu, mas aprendeu. Portanto, aprendeu como é que se tem que apostar. Mais uma semana em que venci, 3-1, pronto. Neste momento a nossa classificação apresenta 32 pontos para mim, 19 pontos para o Eduardo, em que nenhum de nós acertou um resultado certo, mas acertámos vencedores. Eu acertei 3 vencedores de jogos, o Eduardo acertou apenas um vencedor de jogos. E portanto esta semana decidimos trazer aqui os 2 jogos da Liga dos Campeões e os 2 jogos da Liga Europa.
Podes começar, dou-te aí a vantagem inicial de poder escolher os resultados tu inicialmente. E portanto o primeiro jogo que temos é o Real Madrid-Chelsea. Real Madrid-Chelsea, começou um jogo difícil, não é? Também não há jogos fáceis estes 4. E que eu agora já digo, pá, já nem confiança tenho para mandar aquelas minhas takes arriscadas. Olha, vou-te dizer... Ui, tenso. Vou-te dizer que... os 1-1, pronto. Eu vou dizer 2-0 para o Real Madrid. Pois, agora podes arriscar à vontade. Agora não posso, perdes tranquilo, então, com os pontos que eu tenho de vantagem, até posso aí mandar números de grande pujança e muitos mas gols. Tranquilo. Mas põe-te filho que ainda perdes o campeonato. Tem cuidado. até ao fim há campeonato. Mas então, Exatamente. segundo jogo, Paris Saint-Germain, Manchester City. PSG City. É em Paris o primeiro jogo, não é? Sim, 2-1 para o City. 2-1 para o City. Ora bem. Este é mais difícil. todos. Este jogo é mais difícil. Eu vou dizer um igual. Villarreal, Arsenal, Liga Europa. Não, nesta vou arriscar, não quero saber. Vou arriscar 2-1 para o Villarreal. 0-0. Também essa predict já é um bocado mais xoxa. Então, um 0-0. Isso nem se diz, pá, que tristeza. E, vamos ver. Se ficar mesmo no 0-0, depois vai dizer, não, se calhar eu também devia ter dito 0-0. Próximo jogo, Man United, Roma. Grande jogo. É em Manchester o primeiro jogo? Sim. United Roma. Interessante. Mas digo que o United não dá hipótese. E digo-te aqui 2-0. 2-0. Então eu vou dizer 2-1. E digo-te O mais. Zé que faz um golinho. Digo-te mais, se não tivesse tão atrás ia para aí 3. Mas pronto, também não posso arriscar muito. Não posso ser Não, o Roma está ambicioso. com algumas dificuldades defensivas, é verdade. Não está a fazer também um campeonato muito positivo. Mas pronto. Pois. É estes os nossos resultados. E nós cá estaremos para a semana, para mais uma edição. Portanto, até lá, fiquem bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!